Graça e paz, querida igreja, amada igreja do Senhor, amém, queridos? Que coisa boa, né, queridos, é fazer parte da casa de Deus, da igreja do Senhor. Nossa tarefa hoje, irmãos, é estudar Jó capítulo 32 até o 37. 32, 33, 34, 35, 36 e 37. Vamos orar? Obrigado, Deus, bendizemos o Teu nome da glória, Te exaltamos e Te glorificamos pelo privilégio de estarmos reunidos para estudar a Tua palavra. Deus, nós lemos, nós estudamos este texto e agora estamos aqui para compartilhar da Tua santa e gloriosa palavra. Por isso eu peço ao Senhor que fala conosco poderosamente e nos ajude nesta tarefa de conhecer ao Senhor através da palavra e podermos depois aplicar as lições da nossa vida. Obrigado mais uma vez, eu peço a presença do Teu Espírito Santo neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Pode sentar. Então eu quero que os irmãos prestem atenção. Nós não vamos ler, viu, irmãos? Porque eu avisei para os irmãos que nós não íamos ler, vocês tinham que ler em casa. 32, 33, 34, 35, 36 e 37. Então eu já vou dar uma tarefa para os irmãos, que vai vir, quem for vir no estudo semana que vem, você vai estudar vai ler o resto do livro. Obrigado, irmão Anderson. Você vai ler o 38, 39, 40, 41 e 42. Se você ler um por dia, você vai ler 38, 39, 40, 41, 42. Em 5 dias você termina. Amém, queridos? O lugar de ler Bíblia é em casa, amém? Você lê em casa. Aqui a gente só compartilha a leitura, porque é um estudo, tá bom, irmãos? É claro que se eu fosse trazer uma pregação para vocês, eu ia ler o texto e nós íamos pregar. Não, aqui é estudo, aqui você já vem sabendo o que nós vamos fazer, qual que é a nossa tarefa. Então vamos lá, o que está acontecendo neste capítulo 32, 33, 34, 35, 36 e 37. Esse homem vai aparecer que se chama Eliú. Esse Eliú é o terceiro, o quarto e último a falar. Ele vai abrir a boca agora e vai ser o último a falar. Entre os amigos de Eliú. Irmãos, alguns detalhes. Este Eliú é o mais novo de todos eles. Ele é mais novo do que Jó e é mais novo do que os amigos. E ele aqui fala que só não abriu a boca dele antes, em respeito aos outros que eram mais velhos, esperou todos eles falarem, para depois ele abrir a boca e falar. Então ele diz aqui que esperou, respeitou a eles, até mesmo pensando, irmãos, que esses camaradas, por ser mais velho, talvez teria mais sabedoria do que ele e fosse resolver a questão ali junto com Jó. Mas ele acaba detonando aqui, dizendo que os camaradas são mais velhos que ele, mas não sabem de nada. Então ele é muito orgulhoso, presunçoso, esse último rapaz, este Eliú. E ele vai ser o último a falar. Depois dele, Deus vai abrir a boca e vai falar. Porque até então, irmãos, Deus se calou. Deus apareceu no livro de Jó, no capítulo 1 e no 2, falando lá, Deus, Satanás, falando e enviando Satanás à terra, para poder perturbar a vida de Jó. Depois disso, silêncio total. É só Jó conversando com seus amigos, os amigos dele conversando com Jó. Então, irmãos, o que vai acontecer? Eliú, capítulo 32, irritado com os outros 3 amigos, Eliú teve alguns pensamentos novos, mas ele foi muito duro com Jó. Esse Eliú chega, irmãos, com uns outros pensamentos. Mas vamos ser sinceros aqui, irmãos. Se você estiver me ouvindo ou me escutando, conversando com alguém, né? Tipo assim, 3 pessoas falando comigo e eu com eles, e você ali escutando tudo caladinho. O último, quando você abrir a boca por último, você terá muito mais argumentos para falar, porque você já escutou, você já avaliou, né? É igual os irmãos que vieram na nossa aula aqui da escola de líderes. Quem veio na primeira aula, na segunda terá mais argumentos do que quem vai aparecer na segunda aula. Então os irmãos já sabem da dinâmica que nós fizemos, né, e tal. Eles vão estar mais preparados, eles vão melhorar, aprimorar a hora deles, porque eles já ouviram os outros. Então agora eles têm mais condições de fazer. É sempre assim. Por isso que a gente precisa vir para a igreja estudar a Bíblia,
Por isso que a gente precisa estudar a Bíblia em casa, em todo o tempo, em todo lugar. Eu tenho 37 anos, fazendo 38 anos que eu aceitei Jesus, ainda não enjoei de estudar a Bíblia. Todo dia que eu pego para ler, toda vez que eu estudo, mesmo texto, mesma coisa, Deus me fala algo diferente. Então tem gente que nem leu a Bíblia uma vez na vida e já está dizendo aí que é professor, já está dizendo que é pastor, que é pregador, que é missionário, né? É incrível como isso acontece. Enfim, a gente precisa entender, irmãos, que essa experiência que Eliú está mostrando para nós aqui, por um lado ela é boa, porque ele ouviu todos falarem e agora ele abre a sua boca. Só que ele está irritado porque os outros 3 não conseguiram convencer Jó de nada. Só encheram a cabeça de Jó, foi enchendo e não conseguiu resolver absolutamente nada. Então ele está irritado. Só que ele diz aqui que considerou tudo, ouviu e concluiu que a muita idade daqueles colegas dele não determinava a sabedoria deles. Eles não eram sábios, apesar de toda a idade que eles tinham. Só que Eliú aqui ele vai insistir que Jó se justifica a si mesmo mais do que a Deus. Então Jó, ele está abrindo a boca para dizer que ele é justo e que Deus é injusto. O tempo todo Jó está insistindo nisso. Só que eu já disse, irmãos, Jó não está errado de dizer assim, Deus, o Senhor está sendo injusto comigo. Os irmãos que estão ouvindo eu falar a mesma coisa sabem. Isso é muito bom, ouvir a mesma coisa, porque vocês vão sair daqui com esse diferencial de interpretar o livro de Jó e falar, não, do ponto de vista de Jó, Deus estava fazendo um estrago na vida dele. Porque quando você sabe por que você está sofrendo, eu pequei, eu fiz coisa errada, eu fiz escolha errada, eu fiz isso, fiz aquilo. Quando você sabe, irmão, tudo é muito mais tranquilo. Quem aqui já apanhou de Deus e sabia que estava apanhando porque fez errado? Levanta a mãozinha, eu levanto as duas, tá? Porque eu levanto as duas. Não é mais simples? Então você sabe. Você pode até tentar tirar o corpo fora e falar, mas Deus podia ter sido melhor. Não, mas quando você sabe, igual eu levantei minhas duas mãos aqui que eu sabia, então eu fiquei muito em paz. Tipo, eu tenho certeza, Deus está fazendo o que é correto e eu estou levando burdoada por mim, eu fiz isso. Só que Jó não sabia disso. Jó era um homem justo, era um homem íntegro, era o homem mais rico que existia na região, era um homem temente a Deus, ao ponto de Deus dar bom testemunho dele. E Deus desceu o pau nele, então ele não sabia. Então do ponto de vista do homem, Jó, não estava errado ele falar, Deus, o Senhor está sendo injusto. E o injusto que ele estava sendo, que ele estava dizendo que Deus era, também já falei. Vou falar essa vez e vou falar na semana que vem. Porque semana que vem nós encerramos o livro de Jó para a honra e glória do nome do Senhor, tá, irmãos? Capítulo por capítulo, porém, não vindo aqui, para estudar 2 capítulos, depois mais 2, nós pegamos lá o conjunto, estamos vendo. Então eu vou repetir, do ponto de vista de Jó, Jó estava certo que Deus estava sendo injusto. E o injusto que ele dizia, repito, não é porque Deus ele erra ao fazer justiça. Por quê? Porque Jó tinha convicção de quem Deus é, muito poderoso, muito soberano, grande demais, para poder pegar um homem pequenininho igual o Jó e fazer o que estava fazendo. Amém, queridos? Então, quando ele diz que Deus está sendo injusto, é porque, na verdade, é desproporcional Deus querer fazer algo com um homem igual ele. E ele estava ali o tempo todo dizendo isso. Então, quem entende o livro de Jó vai ver, Jó, na verdade, não estava de todo errado. Jó só estava buscando compreender por que eu estou sofrendo tanto. Mas aí aprendemos também, Jó quebra a ideia de que se eu for bonzinho, de que se eu for para a igreja, se eu orar, se eu jejuar, se eu der dízimo, Deus tem compromisso de fazer algo bom comigo. Jó quebra isso, né, irmão? Vocês estão vendo aí. Então de nada adianta você ser bom, nesse sentido, de esperar que Deus vai te dar coisa boa porque você é bom. Porque Jó quebra isso, irmão. Jó joga isso por terra. Então a única coisa que nos resta no livro de Jó é, Deus, tenha misericórdia de mim, porque se o Senhor quiser me pôr na prova, eu estou roubado. Nada do que eu faço vai adiantar. Se o Senhor resolver, eu vou te pôr na prova. A única coisa que resolve é Deus, vem comigo na prova, me ajuda, me socorre. É isso que o livro de Jó está ensinando. Então esse rapaz insiste, mas ele está muito irritado com os amigos dele, mas ele insiste que Jó se justifica mais a si mesmo do que a Deus. Versículo 2 diz isso, Jó, porque este se justifica a si mesmo mais do que a Deus. Então ele está irado, ele está nervoso, e na verdade ele abre a boca por uma razão também, tá, irmãos? Incrível, por que esse Eliú abre a boca? O primeiro versículo diz assim,
Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Você viu? Eles perderam. No debate, aqueles vão falar, agora acabou, não tem mais nada para falar, porque Jó está dizendo que ele é justo aos seus próprios olhos. E diante de um camarada que diz que ele é justo, irmãos, de fato os argumentos nossos se acabam. Porque enquanto você está conversando com alguém, a pessoa fala, de fato, eu preciso, eu sou pecador, eu tenho necessidade, a conversa anda. Mas na hora que a pessoa chega, irmãos, e fica empacada, igual aquelas mulas empacadas, e diz, olha, não, mas eu sou santo, eu sou justo, eu conheço a palavra, eu conheço a verdade, eu não sei vocês, mas eu já fui evangelizar pessoas desviadas, que chegou num ponto que eu falei, não vou falar mais nada, porque a pessoa chega num ponto que ela está te ensinando a Bíblia. Entendeu, irmãos? Ela está te ensinando a Bíblia. Aí na hora que começa aquela conversa de te ensinando na Bíblia, ele te coloca numa situação igual esses homens ficaram. Eu falei, peraí, eu não tenho mais nada para falar com Jó. Jó é justo aos seus próprios olhos. E Jó tema que ele é mesmo, e é mesmo. E aí eu pergunto, Jó estava errado? Não, irmãos, ele era justo mesmo, o próprio Deus diz que ele era. Mas é que ninguém entendia o sofrimento, por que do sofrimento. E hoje nós estamos aqui, sabendo por quê. Aí então a gente pula agora para o 33, depois nós vamos 34, 35, depois 36 e 37. Assim a gente estuda o livro todo, esses capítulos todos. Já no 33, irmãos, Eliú vai abrir sua boca e vai falar. Entre as muitas coisas que eu rabisquei na minha Bíblia aqui, irmãos, o que ele vai apresentar? Desafio para Jó. E o primeiro dos desafios de Eliú a Jó começou com afirmações orgulhosas. Do versículo 1 ao 7, esse camarada mostra, irmãos, o tanto que ele é orgulhoso, esse Eliú, além de se exaltar, do tanto que ele se exaltou lá no 32, do versículo 1 ao 7, ele começa a mostrar assim, umas afirmações orgulhosas demais. Ele diz assim, eu estou prestes a abrir minha boca, as minhas palavras estão na ponta da minha língua, as minhas palavras saem com sinceridade do meu coração, os meus lábios falam com sinceridade do que eu sei. Olha bem, do que sei. Aí o verso 4, o Espírito de Deus me fez, o Sopro Todo-Poderoso me dá a vida, se podes me responde, prepara-te para me confrontar, diante de Deus eu sou como você, do barro também fui formado, não te perturba o medo de mim? Olha bem, verso 7, não te perturbará o medo de mim, nem será pesado sobre ti a minha mão. Então ele começa, irmãos, com um orgulho tremendo dele mesmo, dizendo, com muita prepotência, quem ele é. Eu sou igual a você, Jó, mas eu estou do lado de cá e você está do lado daí. Você está entendendo, irmãos? O orgulho, aquele orgulho de que eu falo, estou falando direto aqui, que precisa ser quebrado. Qual orgulho? O orgulho do crente, que vê o outro crente doente ou sofrendo, e acha que ele está melhor, por isso que ele não está sofrendo. Esse é um orgulho que esse homem mostra, tá, irmãos? E eu duvido que se algum desses homens aqui sofresse o que Jó sofreu, ia permanecer firme como Jó permaneceu. Porque Deus disse de Jó muitas coisas, que ele era íntegro, era reto, era um homem justo, temente a Deus, se desviava do mal, mas Deus não disse isso de mais ninguém na Bíblia. Então Jó era um camarada muito especial, tá? Muito especial aos olhos de Deus. Então esse rapaz chega com toda a prepotência, do versículo 1 ao 7, orgulhoso de si mesmo. Depois versículo 8 a 11, nós vamos encontrar ele questionando Jó. Ele faz referência às perguntas e às reclamações de Jó, irmãos. Ele começa assim, no verso 8, ele já começa a dizer, você disse, porém, em meus ouvidos, eu ouvi bem as suas palavras. Ele está dizendo que Jó disse assim, estou limpo, sem pecado, sou puro e livre de culpa. Aí ele fala, contudo, Deus encontrou pretexto contra você, Jó, e ele me considera seu inimigo. Põe no tronco os pés e observa todas as minhas veredas. Então ele está começando agora, irmãos, a falar com Jó sobre as perguntas e as reclamações de Jó. Ele começa a dizer, olha Jó, você disse isso e isso, contudo Deus encontrou pretexto contra você. Eu não quero nunca que ninguém dos irmãos venha passar por deserto de sofrimento, de luta, de perda. Não quero. É o meu desejo, a minha oração. Mas se porventura acontecer com você um dia, irmão, de você sentir que, opa, estou perdendo, algo está dando errado, tudo estava muito bom e de repente veio a tempestade, veio a luta, você vai ter olhos para olhar desse ponto de vista, esse ponto de vista que nós estamos vendo agora, de entender, pode ser que você está nessa por causa de pecado, mas pode ser que você está nessa por causa de um caminho traçado de Deus na sua vida, e você precisa passar por ele, hein? Você vai fazer isso?
né? A irmã Penha experimentou a doença outro dia. Como é que foi lá, irmã Penha? Começou a ficar com depressão, desesperada ou aguentou firme? É isso, irmãos, está vendo? Ó, na rota dela veio uma coisa que ela não está acostumada, foi a doença, a ausência do culto. Então, é isso que eu quero dizer. Se vier para você uma situação de adversidade, você está aprendendo, irmãos, na quinta-feira, no estudo de Jó, que pode ser por duas razões: pecado da sua parte, ou então o trajeto que Deus escolheu para a sua vida. E você vai ficar firme? Porque nós estamos aprendendo isso. Mas esse homem aqui joga na cara de Jó as perguntas, as reclamações de Jó, sempre acusando Jó. E depois, do versículo 12 para baixo, nós vamos ver a resposta que Eliú vai dar para ele, né? Ele vai responder, a partir do versículo 12: eu, porém, te respondo, Jó, que nisso tens razão, pois Deus é maior do que o homem. Mas aí ele vai falando outra vez com prepotência de onde ele busca as respostas, de onde ele tem. Ele fala que é de sonhos, de visões que Deus fala, de anjos. Então ele vem meio que massacrando Jó com um discurso, irmãos, que ele é um camarada muito espiritual e Jó está errado ao reclamar, ao fazer seus questionamentos para Deus, né? E aí vem as respostas dele, que vai até o 33. O irmão pode ir lendo aí que você vai ver, ó. Você vê, ó, verso 14. Pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro, embora o homem possa não atentar para isso. Olha o 15. Em sonho ou em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, enquanto dormem na cama, ele pode falar-lhes aos ouvidos e atemorizá-los com avisos, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo do seu orgulho. Então ele vai dizendo isso, na verdade ele vai dizendo dele, tá, irmãos? É a experiência pessoal dele que ele vai dizendo. Nada muito assim, do ponto de vista de Deus. E ele termina no verso 33, falando para Jó, verso 32 e 33, ele fala: olha, Jó, se você tem alguma coisa que dizer, me responda, fala, pois eu desejo justificar-te. Se não, escuta-me tu, cala a boca e eu te ensinarei a sabedoria. Está vendo que eu falei para você que ele é presunçoso, ele é orgulhoso, ele é o cara que sabe tudo, tem experiências com Deus, ele ouve Deus mais do que todo mundo, ele sabe, ele tem a sabedoria. Queridos, nós estamos na igreja, começando a escola de líderes, e uma das coisas, né, que eu falei na aula de terça-feira, e eu repito aqui, é que Deus não está procurando, irmãos, teólogos, pessoas que sabem de tudo, têm resposta para tudo. Ele está procurando pessoas, irmãos, dispostas a viver uma vida nova, o evangelho, e falar de Jesus para as outras pessoas. A gente quer ser teólogo, mas não quer ser evangelista. A gente não quer ganhar alma. A gente não quer trazer as pessoas para a presença do Senhor. A gente quer muita coisa, quer título, quer diploma, enfim. Então esse homem é um bom exemplo da pessoa presunçosa, que achava que estava pronto, sabia, né, de todas as coisas. Agora no capítulo seguinte, que é o 34 e o 35, ele vai responder, Eliú, na verdade, vai responder a dois argumentos, ou duas argumentações de Jó. Quando é que Eliú viu que Jó argumentou essas duas coisas? É porque ele escutou a conversa, irmãos. Ele escutou até agora, capítulo 3, 4, 5, 6, ele está escutando a conversa. Então ele concluiu que Jó apresentou duas argumentações diante de Deus. Primeira, Jó acusa Deus de afligir injustamente a ele, que é um homem inocente. E a segunda argumentação, que no capítulo 35 ele vai responder, é que Jó, ele vai dizer que Jó afirma que a justiça de Deus não alcança o favor divino. A justiça que Deus estava fazendo para Jó não ia fazer com que ele alcançasse o favor de Deus, porque Deus estava distanciando dele, tá bom, irmãos? Então são duas argumentações. No 34, ele vai acusar Jó disso, né? Ele vai falar com Jó, né, sobre vai responder sobre essa argumentação de que Deus estava afligindo ele era inocente, e no 35 é sobre a justiça de Deus, tá bom? Tudo isso embutido num texto que é poético, tá, irmãos? Eu já falei para vocês, o texto de Jó é poético, é diferente dos outros livros. Então vamos lá, ele vai responder a argumentação de Jó. Jó então estava acusando Deus de afligir injustamente a ele, um homem inocente.
ele chega a dizer assim no versículo 10, capítulo 34, versículo 10. Ele fala assim: longe de Deus esteja praticar impiedade e o Todo-Poderoso praticar iniquidade. Por quê? Porque diz ele que Jó estava o tempo todo dizendo que Deus era injusto, porque Deus estava afligindo a ele, e aquilo era injusto da parte de Deus. Então ele vem dizer: olha, longe de Deus, rapaz, praticar impiedade. Deus não pratica isso, o Todo-Poderoso jamais pode praticar a iniquidade. Então ele está aqui respondendo a essa questão que Jó levantou. O tempo todo os irmãos estão me escutando falar isso. Jó está dizendo que Deus é injusto porque ele é pequeno e Deus é muito grande, né? Então Eliú vai responder assim, no centro da resposta. Ele diz: não fala isso, rapaz, porque Deus não é injusto, Deus não faz isso, Deus não está te castigando impiamente, não faça isso. Então ele está conversando assim. E agora ele vai dizer o seguinte, embutido nos versículos 13 ao 15 e depois do 21 para baixo. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que a soberania absoluta de Deus, ou seja, Deus é soberano, irmãos, absolutamente soberano. Não tem oração que mude Deus, não tem autoridade na terra que faça Deus mudar. Então Deus é soberano em tudo, Ele não precisa pedir conselho para ninguém. Então a soberania absoluta de Deus e a onisciência, o fato de Deus saber de tudo, garante a sua justiça. Então o que Deus está fazendo com Jó? Ele está dizendo: Jó, para, rapaz, para de dizer que Deus está afligindo você e você é inocente, porque Deus é soberano sobre tudo, Ele é onisciente, sabe de tudo. Então isso garante que tudo que Ele faz, Ele é justo. Irmãos, aí eu queria que você entendesse uma coisa que muito faz a gente crescer. Enquanto a gente vive num tempo de questionamento, eu não sei se tem alguém aqui que vive nesse tempo. Esse tempo de fazer muita pergunta: mas se, mas por quê? Por que Deus faz isso? Por que Deus faz aquilo? Por que Deus não deixou o Bolsonaro ganhar? Por que Deus deixou o Lula ganhar? E essas coisinhas, sabe, assim, os pastores, no grupo dos pastores, meu filho, arrumaram uma confusão com isso, e gente suando, gente brigando. Ô, gente, se você ler esse texto devagarinho, eu vou ler com você esses versículos, porque está muito embutido. Irmão, sai daqui entendendo, a soberania de Deus é absoluta. Ele faz o que Ele quiser. E Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Então se Deus está te descendo o burrai, vocês vão saber o que é burrai, né? Acho que não sabe nada, né? Pois se Deus está te descendo a pancada, se Deus tirou teu emprego, se Deus deixou acontecer tal coisa, baixa a bola em nome de Jesus, rapaz, acalma o teu coração e fala: Deus é soberano, e acabou. Eu não tenho que ficar, sim, por quê? Porque Deus, você fez comigo, por quê? Para, rapaz, é isso que esse 34 vai ser uma resposta muito boa, porém, é uma resposta certa, mas direcionada para o homem errado e na hora errada, porque era Jó o homem da história, não é o Jó. Jó precisava de ouvir outras coisas, carinho, um abraço. Se chegasse alguém lá e dissesse: Jó, vem cá, te dou um abraço, eu me compadeço com você, Jó, mas na verdade você só foi vítima mesmo, Jó. Deus determinou que isso acontecesse, Deus está contigo, Jó, fica firme, Jó, Ele vai te tirar dessa. Mas ninguém falou isso, irmãos, só está dizendo que você está em pecado, você está errado, você está fazendo. E irmãos, chegaram para um punhado de coisa para Jó, mas é muito importante, irmão e irmã, se você quer crescer na graça do Senhor, aprenda isso. Eu li uma reportagem científica essa semana, eu terminei de ler ela hoje, sobre as fases da vida, que a meia-idade é a pior delas, é a pior fase. O camarada é propenso a muita pancada, muito problema, ele se mete em muito problema, mas dos 50 para lá, é a melhor fase da vida. Então, se você está chegando nos 50, aguenta firme, porque dos 50 para lá é a melhor, é a fase que você começa a valorizar as coisas mais importantes. E não é que é verdade, irmão? Eu estou com 55, parti para 56, e esse trem é novo para mim, sabe? A fadiga, o desespero, a ansiedade, tudo foi embora. Então, essa palavra que eu trago para você do capítulo 34, é no mundo espiritual, não é nas questões materiais e físicas, mas é para você entender, você vai parar com esse trem de ficar perguntando Deus, por quê, no momento que você, Deus, o Espírito Santo de Deus, colocar no seu coração
essa resposta que, na verdade, Eliú está dando para Jó com relação a Jó acusar Deus de afligi-lo injustamente. Essa palavra é boa, mas repito, é a palavra certa para a pessoa errada e no tempo errado. Mas vamos lá então, só para você ver onde Eliú responde que a soberania absoluta de Deus está embutida. Verso 34, 13 e 15, ele diz assim, olha, quem lhe entregou o governo da terra? Ele está perguntando assim, quem entregou a Deus o governo da terra? Quem deu a ele autoridade sobre o mundo? Se Deus quisesse, Jó, e retirasse o seu espírito e fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Ou seja, soberania. Deus faz e acabou. E se ele quiser tirar o fôlego de todo mundo da terra, todo mundo vai morrer. E os irmãos viram isso. Irmãos, muitas lições eu aprendi em 2020 e 2021 com a Covid. E a maior delas é a soberania de Deus. Ele fez o que ele quis e nós tivemos que nos curvar. Morria gente aqui nessa igreja, morria na outra, morria na rua, e nós não morremos, porque ele falou, vocês não vão morrer, mas fulano vai, fulano vai, fulano vai, e morreu. Então, irmãos, é para você sair agora alegre, falou, oh, Deus, obrigado, o Senhor fez o que o Senhor quis, e no tempo que o Senhor quis, o Senhor parou com tudo isso, né? Então, hoje eu estava vendo uma reportagem que eu guardei, de quando no Brasil eu tinha 40 mortes só de Covid. Nossa, que coisa legal. E todo mundo com medo. 40 mortes por Covid. Então a menina lá anunciando, né, o Ministério da Saúde divulgou que em todo o Brasil tem 40 mortes. Eu lembro quando teve quando foi 2, quando foi 3, e o tempo foi 1.000, mas não sei quantos, era um punhado de 1.000 por dia, e nós aí orando, desesperados, todo mundo de máscara, se guardando, até que Deus resolveu, levou quem Ele quis, deixou quem Ele quis, soberania. Amém, igreja? Então tá aí, ó, quem entregou o governo, quem deu autoridade a ele, se ele quisesse, ele retirasse o fôlego de todas as pessoas e toda a carne expiraria. E logo depois, no 21 ao 28, nós precisamos ler todos, mas nós vamos ver que ele vai falar da onisciência de Deus. E ele vai dizer que essas duas coisas, soberania absoluta e a onisciência de Deus, garante que em tudo que ele faz, ele é justo. Olha bem, os seus olhos estão sobre os caminhos dos homens, ele vê todos os seus passos, não há treva nem sombra da morte nas quais se escondam os que praticam a iniquidade. Deus não precisa observar por muito tempo o homem para o fazer e a juiz diante dele. Quebranta os fortes sem depender de investigação. Olha bem, quebranta os fortes sem depender de investigação e põe os outros em seu lugar. Porque conhece as suas obras, de noite os transtorna e ficam moídos. Ele os castiga por causa das suas impiedades à vista de todos, porque se desviaram dele e não compreenderam nenhum dos seus caminhos. Fizeram que o clamor do pobre subisse até ele, de sorte que ouviu o clamor dos aflitos. Está dizendo aqui que Deus sabe de tudo, irmão, não adianta tentar esconder. Então quando Deus julga, irmãos, presta atenção. Quando Deus julga, Ele não julga segundo a aparência. É porque Ele conhece teu coração. Ele conhece tua alma. Amém, igreja? Amém? Isso é bom? É. Isso é ruim? É. É bom porque quem confia nele está em paz. Mas é ruim porque quem pensa que está enganando Deus, né? Exato. Você está entendendo, irmão? Isso é ótimo para aquele camarada que está lá, ó, de joelho diante de Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, me perdoa, me ajuda, tem misericórdia, eu pequei. É ótimo para aquela pessoa, porque Deus conhece a alma e o coração. Mas agora, para o homem e para a mulher, irmão, que pensa que adianta disfarçar de crente, que adianta disfarçar de bom, adianta carregar a Bíblia, ir para a igreja, e ser mal em casa, com filho, com esposa, com parente, ser bandido nos negócios, rouba os outros, mente, engana, fica derrubando os irmãos, fofocando, né? Querendo derrubar irmão, misericórdia. Tem irmão que vive para derrubar o outro, olha para você, fala da sua vida, fala da vida do outro, e tem uns bandidos que falam na cara ainda, sabe? Fala mal na cara, né? Nossa, mas você, que canguiço, que bagaço. Então, irmão, acha que está enganando, irmão, não está. Então, isso é o que Eliú deixa de excelente nesse capítulo 34. Olha, Jó,
é o seguinte: soberania de Deus é absoluta, e Ele sabe de tudo. Então para de dizer que Deus está te afligindo injustamente, porque Ele vê e julga, não pelo que todo mundo está vendo, mas Ele vê o que está lá no dentro do seu coração, qual a sua intenção, né? E no 35, ele vai continuar, só que agora ele vai responder ao argumento de Jó. Por quê? Porque Jó dizia o tempo todo que a justiça não alcança o favor divino. Ele estava dizendo o tempo todo que a justiça de Deus não estava chegando a ele, porque Deus estava fazendo algo com alguém desproporcional. Ele muito pequeno e Deus muito grande. Então aquilo que Deus estava fazendo não estava ajudando ele em nada. Ou seja, Deus ser justo demais estava derrubando, acabando com ele. Jó não conseguia ver, irmãos, nada além do que sua dor, seu sofrimento, e ele, sem saber o porquê, Jó não fez faltou uma coisinha em Jó, irmãos, que era sossegar, ficar no canto dele e esperar. E Jó, claro, vamos ser sinceros, Jó também encontrou esses amigos para ficar azucrinando a cabeça dele, né? Ficar perturbando ele. Então Eliú responde, irmãos, que nem o pecado, nem a justiça causam qualquer mudança em Deus. Tipo, Jó, para de pensar isso sobre a justiça de Deus. Sabe por quê? Porque nada disso, nem o pecado, nem a justiça, nada vai causar alguma mudança em Deus. Deus é imutável. Deus é Ele, Deus é Deus, e Ele age da maneira que Ele quer, no tempo que Ele quiser, né? E feliz é o homem que entende isso e que descansa no Senhor, né? E além disso, Jó negou o favor. Ele diz, né, no caso, Eliú está dizendo para Jó, que Jó negou o favor, negou o valor pedagógico do sofrimento, ou seja, Jó estava negando que o sofrimento, irmãos, tem um valor pedagógico na nossa vida. Deixa eu fazer uma pergunta: você concorda que o sofrimento tem valor pedagógico na nossa vida? O que eu quero dizer de pedagógico? Pedagógico é aquilo que ensina, que educa. Vocês acham que o sofrimento tem valor pedagógico? Ensina, irmãos? Sim, irmãos, ensina. Quem tem filho novo aí, ó, os irmãos têm filho novo, tem que aprender o valor pedagógico do sofrimento. No menino seu não pode receber tudo o que quer na mão. Se você fizer isso, você não está ajudando o seu filho, nem educando, nem ensinando. Seu filho tem que aprender a limpar o chão que ele suja. Ele tem que aprender a limpar o bumbumzinho de cocô. Ensina, põe o papelzinho na mão dele. Quanto mais rápido seu menininho, sua menininha aprender a limpar o bumbum, mais rápido você vai poder fazer outras coisas, que ele vai aprender a ir lá e limpar direitinho. Tem gente que fala, não, tadinho, e vai limpando o bumbum do menino com 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque um dia ele tem 18 anos e está com o bumbum sujo, porque se você não limpar, ele vai fedendo para a rua. Irmão, passa rápido, você nem nota. Sabia? Sabia? Nem nota. O que tem de errado colocar uma cadeira para sua menina e seu menino subir na pia, tira a faca, tira tudo que vai cortar e ensinar o menino a dar os primeiros passos. Mamãe vai te ensinar, papai vai te ensinar a lavar o pratinho. Lavou mal lavado, não repreende. Nossa, que lindo, parabéns, deixa lá, depois você lava direito. Mais para frente você vai ensinar, está sujo. Irmão, é isso, é necessário aprender o valor pedagógico do sofrimento. Doeceu, ficou em casa doente, teve problema. O que você aprendeu? Deus queria te ensinar. Se você não aprendeu, Ele vai mandar outra doença depois, até você aprender. A gente discute isso muito, essa questão que você está falando, da pessoa, da mãe e o pai super protetor, e achar que está ajudando o filho, e ficar eximindo o filho de suas responsabilidades, porque né, eu não quero que você sofra, nem passe o que eu passei. Como é que eu digo? É realidade, irmãos, é realidade, que esse erro, quando cometido, destrói fortunas, tá? Vem um homem, trabalha duro, seja lá sozinho com a sua mulher, não importa, compra um imóvel, constrói uma casa, compra um terreno, constrói uma fazenda, monta uma empresa e a empresa cresce. Via de regra, irmãos. Aí nascem os filhos, o pai pega e fala isso, não quero que meus filhos sofram,
Não, eu quero, ele vai ser médico, ele vai ser advogado. Não põe a mão nesse trem não, meu filho, eu quero que você vai. Aí o menino vai, estuda sei lá o quê, às vezes nem estuda nada, né? E vai. Aí aquele homem vai, morre, mas não teve um filho para pegar a fazenda dele. Você que morou na roça deve ter visto isso lá, irmão, viu? Você deve ter visto. Isso é regra, estou falando que isso é fato, tá, irmão? É fato. Aí, aquela fazenda grande, enorme, que se olha de fora e fala, nossa, que a família é rica demais. Aqui foi o suor, irmão, de um homem, de uma mulher, que cresceu, ou talvez um filho que pegou do pai e tocou para frente. Aí vem aqueles filhos que não tiveram, os pais às vezes não entenderam, o próprio filho não entendeu e não foi no mesmo caminho. Irmão, basta só 2 gerações para destruir uma fortuna inteira e depois todo mundo morrer pobre. Isso é regra, irmão. Às vezes monta um negócio, um restaurante, uma lanchonete, uma loja, aí o filho vai, só sabe usufruir daquilo, e carrão e moto, as melhores escolas, ao passo que o pai não estudou nada, trabalhou e construiu. Aí o filho vai nas melhores escolas, melhores isso, e o negócio fica lá. Aquela grande empresa, aquela grande estrutura vai embora, às vezes, com os filhos, quando dura muito, com os netos. Sabia? Essa é 2 gerações no máximo, já estourou com tudo. Agora, quando pega um filho e rala igual o pai ralou, e o pai põe junto, ensina, e vamos lá meu filho, isso é seu. Aí quando o menino rala, o pai morre, o menino continua. E ele ensina a outra geração e continua, são as grandes fortunas que a gente tem hoje. Você sabia que o Brasil é dominado por famílias que às vezes lá no tempo colonial, que não jogou fora as coisas? Aí quando vem um beberrão, um preguiçoso, no meio dessa história, já era. E às vezes ainda entra na justiça para querer direito das coisas. Isso é real, mas o Banco Safra e mais um punhado de família aqui, milionária, dono de muita coisa, vem lá, menino, da época lá da colonização, que eles pegaram e souberam guardar as coisas e trabalhar e investir, seja lá honestamente ou não vou entrar nessa questão, tá, irmãos? Mas que a regra olha para dentro da sua casa. Olha para você ver, às vezes você conhece alguém que o camarada não enriqueceu, mas comprou um lote aqui quando Ipatinga era ruim, ninguém queria, década de 70, ninguém queria morar aqui. Aí o camarada vem e compra um lote aqui no Caravé, cheio de buraco. Aí de repente o trem vale hoje 300, 400 mil. Aí vem um filho que não está nem aí para aquilo, gente, nem aí, está nem aí. Aí que tem enche de dívida, às vezes a prefeitura até toma, porque não pagou sequer o IPTU. Já era, o camarada suou para comprar, vem os filhos dos filhos e manda aquilo para o lixo. Então, assim, é muito sério, tá, irmãos? Então, ele acusa Jó aqui e fala, Jó, você não está entendendo o valor pedagógico do sofrimento. Então, leva essa lição para casa, desse valor pedagógico, irmão. Ensina teu filho e tua filha o valor pedagógico do sofrimento. É necessário aprender. Não se deixa brinquedo espalhado. Depois você vai ter um adolescente e um jovem que não vai fazer nada e você vai reclamar. Você tem que ensinar desde novo, vai doer nele, vai chorar. Eu sei porque a minha neta lá abre a boca para qualquer coisa. Chora, rapaz, você está batendo. Não está batendo, não está surpreendido para pegar. Pega aqui que você jogou no chão. Rapaz, parece que está batendo. O sofrimento, né? O valor pedagógico do sofrimento. Às vezes a gente pensa que sofrimento é só bater. Não, irmãos. Sofrimento para uma criança e para nós, às vezes, é ter que consertar algo que fez errado. Às vezes você fez algo errado na vida e Deus está falando com você, conserta. Aí você birra. Você faz a pirrada da criança, e chora, e briga, e discute com Deus. Não, Deus está só falando assim, conserta, filho, você deixou cair, você jogou fora, vai lá. Aí você quer que Deus pega para você, porque cresceu um menino que mamãe pegava, que papai pegava, que alguém pegava. Então a gente vai transferindo para a vida, viu, irmãos? Então é uma lição muito boa, né, que ele dá. Olha, aprenda, Jó, o valor pedagógico. Você está negando, na verdade, você está negando o valor pedagógico, né? E depois ele vai dizer para Jó, olha, Jó, você falhou, né, em ter suas respostas, suas orações respondidas, porque suas orações eram vãs. Tipo, Jó, você fez oração, rapaz, sem nenhum fundamento. É por isso que as suas orações não foram respondidas. Detonando Jó, irmãos, enfim, né? Detonando Jó de todas as formas que pode. Olha o 35:16. Assim Jó abre em vão a sua boca. Sem conhecimento, Jó multiplica palavras. Veja que ele está dizendo isso ali. Olha, Jó, rapaz, você está negando o valor pedagógico do seu sofrimento, e você falhou nas suas orações, ó, elas não foram respondidas, porque você está abrindo a boca em vão. E por fim, né, aí nós vamos ter agora o 36 e o 37, que são as últimas palavras de Eliú.
E é claro, 38 ao 42, Deus vai falar, né? Na verdade, Deus vai falar de 38 ao 41. No 42, Jó vai abrir a boca. E semana que vem, pela honra e glória do Senhor, se Deus nos permitir, nós vamos fazer isso. Nós vamos estudar esse finalzinho, tá bom? Então vamos lá. 36. Eliú começa a expor a graça de Deus. Na verdade, ele vai usar a seguinte palavra, verso 36, verso 2. Espera um pouco mais, Jó, e eu te mostrarei que ainda há argumentos a favor de Deus. Na verdade, Eliú estava achando que ele estava defendendo Deus, porque Jó estava reclamando de Deus, Jó estava falando que não merecia, que Deus era injusto. Então ele aqui, você vê que ele fala essas palavras, eu te mostrarei que ainda há argumentos a favor de Deus. Deixa eu te perguntar, e você responde, Deus precisa que eu argumente a favor dele, né, irmãos? É uma coisa pesada, ele está dizendo, mas no entendimento dele, Jó estava falando tanta coisa errada de Deus, então ele estava levantando a favor de Deus. Então ele estava aqui mostrando argumentos. E ele começa a expor a graça de Deus, né? Eliú mostra que Deus se opõe aos perversos, versículos 5 e 6, que Deus exalta os justos, versículo 7, e que Deus tenta, veja que eu pus tenta entre aspas, porque Deus não precisa de fazer tentativa nenhuma, mas é só para ficar uma palavra para a gente entender, que Deus no caso se empenhava em levar os ímpios ao arrependimento. Então tudo isso você está falando, rapaz, Deus é bom, Deus se opõe aos perversos, Deus exalta os justos, e Deus se empenha, Deus trabalha para levar os ímpios ao arrependimento, e também Deus livra aquelas pessoas que estão sofrendo injustamente. Então aqui no 36, ele vai expor a graça de Deus, e ele faz uma coisa até bonita, né? Muito certa, porém eu digo, falar palavras certas com a pessoa errada, o que vai adiantar, irmão? Não adianta nada, né? Você falar as palavras certas para a pessoa errada, palavra certa para a pessoa certa. A palavra de Deus às vezes cai num coração que está sedento e a palavra flui. Agora, quando cai num coração que não está nem aí, não joga a conversa fora, né? Aqui na igreja eu tenho aprendido isso, sabe? Tem pessoas que eu até peço, os líderes, não conversa não vai, porque não há coração sábio, receptivo para receber a palavra. Aí pega aquela palavra que você fala e faz igual os amigos de Jó, torce o trem todo, e aquela palavra que era de edificação, de crescimento, vira um instrumento de guerra. Então é isso que ele está dizendo aqui, está ensinando, né, para Jó. Ele expõe isso tudo sobre Deus, e isso é lindo, e isso é maravilhoso, né? E aí ele vai dizer, que é por isso que Jó deve se arrepender, e louvar ao Deus eterno, né? Por isso, por quê? Por todas essas coisas, porque Deus é excelente, Deus é justo, Ele tenta levar o pecador, né? Deus se empenha para levar o pecador ao arrependimento, Deus livra os que sofrem injustamente, Ele fala, por isso então Jó deve se arrepender e louvar o Deus onipotente por todas essas coisas. E por fim, por incrível que pareça, o capítulo 37, irmãos, não há palavras dirigidas a Jó, né? O Eliú vai concentrar, na verdade, a fala dele apenas em Deus, vai só falar sobre Deus, falar majestosamente sobre Deus, o Deus onipotente, né? E não vai falar nada sobre o Jó, o homem que está em sofrimento. O 37 todo, né, você vai ver que isso é uma palavra linda e maravilhosa a respeito de Deus. Amém, queridos? Então vamos lá na nossa aplicação do livro de Jó, ou melhor, desses textos que nós lemos. Ao oferecer novas reflexões sobre os motivos do sofrimento de Jó, Eliú, um homem mais jovem que todos eles, se apresenta arrogante de si mesmo, mas sem trazer solução ao homem moribundo, doente que era Jó. Então, mais uma vez eu vi discursos sem solução, conversas sem solução. Eu tenho chegado à conclusão que às vezes a gente também fala muito, né? Nós falamos muito, queremos discutir muito, queremos mostrar conhecimento, mostrar sabedoria, nós queremos ajudar muito, e na verdade a gente acaba não ajudando nada. Então, esse exemplo a gente vai encontrar nesses capítulos. O camarada mais uma vez fala muito, mas não traz nenhuma solução. E o que nós aprendemos aqui então? Até aqui, irmãos, com essa falação toda de todos os homens que nós vimos falar, eu aprendi isso que está em Provérbios 10, 19. Sabe o que eu aprendi até aqui? Que na multidão das palavras não falta pecado.
Quem fala muito, irmãos, acaba pecando. Isso eu não estou falando da minha boca não, tá? É Provérbios 10, 19. Que na multidão das palavras não falta, tem muita transgressão, mas o que modera os seus lábios, esse é prudente. Amém, queridos? Não é nada meu, é que eu estou aprendendo o seguinte, o que eu notei? Falaram muito, falaram demais, falaram coisas profundas demais, falaram coisas sábias demais. Eles tentaram entrar dentro do coração de Deus e da mente de Deus, e falar sobre o que Deus pensa, que Deus age, e eles falaram muita coisa que não devia. Vocês vão ver quando Deus abrir a boca, Deus vai abrir a boca e vai, ao ponto de Jó respirar fundo no 42, aí se arrepende, né, confessa seu pecado, e Deus vai, manda Jó orar para os seus amigos, porque os amigos de Jó só atrapalharam, né, Deus fala isso, e quando Jó está orando para os seus amigos, Deus muda tudo. Então, queridos, guarda essa palavra. Se alguém te perguntar o que você aprendeu do livro de Jó até então, porque até aqui foram as falas deles, né? Está a sua resposta. Mas o que eu aprendi? Aprendi aquilo ali, ó. Não foi nada meu. Na hora que eu estava concluindo o estudo, que eu pensei, fechei o olho e pensei, porque eu começo a estudar o trem muito antes, tá, irmãos? Eu só ponho tudo hoje, ponho tudo no dia de hoje, para eu juntar tudo fresquinho. Então, eu parei para pensar, falei, o que eu aprendi desses homens falando, de Jó falando, encerrando agora. Aí na hora me veio a palavra, na multidão das palavras, você faz besteira, você peca. Então, uma orientação para nós, fala menos, escuta mais, e no final, clama a Deus, chama o outro para orar, sabe? Se você está aconselhando alguém, escuta. Quando a pessoa fala, junta o que a pessoa falou, e depois, vamos orar em cima disso que você falou, porque a gente fala e fala besteira. Não é eu que estou dizendo, é ali, depois você lê lá na sua tradução, você vai ver, na multidão das palavras não falta transgressão. Veja que é um texto meio poético, quando você lê não falta transgressão, você não entende, é só você entender assim, na multidão das palavras, tem muita transgressão, não falta, de tanto que tem. E aí você vai ver que o que modera suas palavras, seus lábios, ele é prudente. Por que prudente? Porque o outro vai usar suas falas, vai torcer, vai mexer, vai fazer um serviço nela, vai melhorar aqui, melhorar ali, e depois vai virar um angu de caroço que não precisava de existir. Agora, quando a gente chama a pessoa para oração, você ouve tudo que tem a dizer, dá uma orientação muito curta e fala, olha, só tem uma solução, é o Deus Todo-Poderoso, vamos orar? A gente vai ora, vai em paz, e Deus vai operar. Amém, queridos? Bem, esse é o que eu estou aprendendo. Estou aprendendo, esse é o que eu aprendi até agora. Vamos encerrar. Fiquemos de pé e vamos agradecer a Deus por este momento maravilhoso. Deus, eu te agradeço, eu te louvo, te bendigo, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Obrigado pelo estudo da tua palavra, obrigado por essa palavra maravilhosa, obrigado pelo aprendizado de que não adianta nós falarmos muito, nós não vamos ajudar, estamos aprendendo isso no livro de Jó. E obrigado também, Deus, pela palavra que o teu servo deu aqui, dizendo que por brincadeira, às vezes, nós movemos o mundo espiritual, e o mundo espiritual não brinca, aí sofremos consequências. Por isso pedimos ao Senhor, nos ajuda, coloca um guarda na nossa boca, nos nossos lábios, para que nós não venhamos a pecar contra Ti. Muito obrigado, te agradeço e peço a Tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.